Olá, mais uma vez eu estou aqui com vocês, o Jaime Troiano, para contar um pouco mais sobre um tema do nosso Marcas e Divãs. E o tema de hoje está inspirado essencialmente numa história que a minha amiga Lilian Calabria me contou. Eu sei que essa história não só é verdadeira, como eu já vivi também de alguma forma. A Lilian Calabria viveu uma época nos Estados Unidos. Lá foi ela com marido, filho para os Estados Unidos. Muito bem. Chegando lá, você se adapta à nova terra, né? Eu vivi lá também durante 2 anos e meio com a Cecília, eu sei como é que é isso, muita coisa boa, mas de vez em quando você vai ao supermercado, por exemplo, vou comprar Veja. Veja, o produto de limpeza, que todo mundo sabe o que é, que está em todas as casas quase, né? Pessoal, cadê o Veja? O que eu faço? Será que o outro também limpa? O que substitui o Veja? Ah, não, eu preciso de Comfort também por causa da minha roupa. Mas Comfort, como é que é o Comfort lá? Aí eu chego em casa e o filho, no caso, ela chegou em casa e o filho, mãe, e o Guaraná? E queijo fresco? A Cecília, por exemplo, sentia muita falta do queijo fresco. Eu sentia muita falta de manga, de jabuticaba, de goiabada. Goiabada, para mim, é alguma coisa essencial na minha dieta. Não todo dia, mas pelo menos de vez em quando. Bom, lógico, tem muita coisa boa lá, muitas marcas maravilhosas. Aliás, eles nos ensinaram a criar marcas, a gerenciar marcas. Mas aqui é uma coisa, quando eu vou para lá, é como se eu estivesse nesse sentido, num certo, vamos chamar assim, desterro, de exílio, né? Até me adaptar. Eu lembro muito daquele poema famoso, a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, do século XIX, que dizia assim, ele estava fora do Brasil: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, o lá era o Brasil. Muito bem, quando nós sentimos faltas dessas marcas, desses produtos, e olha que lá talvez eu tenha outras coisas iguais ou melhores para fazer as mesmas funções, né? Parece que alguma coisa está faltando. E a pergunta que eu me faço sempre é o seguinte: será que o que falta é aquele produto que faz aquela função ou alguma outra forma de vazio que eu sinto? É um vazio da gôndola ou é um vazio da alma, pessoal? Alguma coisa que ajudou a fazer a minha identidade, ajudou a criar essa personalidade que junto com a marca eu tenho, o que eu escolho sempre, né? Não é alguma coisa que se impõe, mas que eu escolho. Então, esse sentimento de desterro ou de exílio é muito comum, não só para quem está fora do Brasil, mas para quem não encontra as coisas em geral que quer. E a Canção do Exílio, acho que do Gonçalves Dias, deixa isso mais claro do que nunca, né? Às vezes a gente acha que, olha, eu estou num lugar maravilhoso, eu estou num lugar onde tem tudo, onde as marcas que eu posso comprar são absolutamente fantásticas, mas falta alguma coisa. Então eu queria dizer para vocês que essa alguma coisa que falta, acreditem, não é a própria marca, não é o produto, mas é aquilo que fica em nós como um certo buraco, um certo vazio. Aliás, eu acabei de me lembrar de um poema do Fernando Pessoa, meu poeta de cabeceira muitas vezes, que diz o seguinte, é um poema chamado O Tejo. O Tejo, o rio que corta Portugal. Diz o seguinte: o Tejo é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia. Porém, o Tejo não é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Ou seja, metaforicamente falando, o rio que corre pela minha aldeia é aquele com o qual eu me identifico, que traduz um pouco a minha personalidade, que diz quem eu sou. Eu acho que as marcas têm permanentemente esse papel como esse rio que corre nessa aldeia, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.